Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, estamos aí em plena segunda-feira, iniciando essa semana, pedindo a Deus que abençoe, ilumine e guie a todos nós. E nesse quinta semana do tempo comum, o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levaram os doentes, deixando as suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam que lhe tocasse ao menos a barra de suas vestes. E todos quanto tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes e queridos irmãos e irmãs, iniciamos essa semana novamente nos deparando com Jesus Cristo, encerrando uma viagem e ao mesmo tempo sendo reconhecido em uma cidade, em uma região. E o que nós vamos descobrindo no decorrer da vida Marcos tem uma intenção de mostrar que Jesus é alguém extraordinário. E aos poucos nós vamos lembrando que a intenção de Marcos é sempre dizer quem é Jesus, em nome de quem estamos sendo batizados e qual que é a nossa identidade como cristãos. É claro que Deus teve uma paciência enorme de esperar um momento certo de estar presente na história da humanidade. Deus pediu a Abraão que ajudasse a construir um povo. E na convivência com esse povo, Deus foi se revelando aos poucos, até o momento em que coloca aqui a figura do seu Filho, movido pelo Espírito Santo, para nos guiar, nos iluminar. É interessante que o Evangelho de Marcos, ele nessa busca de tentar dizer quem é Jesus, a gente ainda está com os discípulos muito tímidos, muito envergonhados, eles ainda não manifestaram a sua fé, não fizeram a sua profissão de fé, mas os espíritos maus já fizeram, já disseram quem é Jesus, viu? A multidão está reconhecendo Jesus, mas ainda há uma timidez da parte dos discípulos. E é uma contradição, porque na travessia do mar da Galileia, viu? Do mar que Jesus aparece, isso gerou medo quando Jesus caminha sobre as águas. Então nós temos o encontro de Jesus já com a sua precedência divina, caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Isso gerou medo, pânico neles. E por contradição, em terra firme, viu, nós temos essa multidão de gente que vai ao encontro de Jesus. Nós tínhamos já o relato de 4 pessoas que levaram um paralítico numa cama até Jesus. Agora nós temos uma multidão. Nós temos muita gente de todas as regiões. E o que elas querem? Elas querem apresentar os seus doentes para Jesus. Elas querem simplesmente um toque de Jesus. A intenção de Marcos com esse relato é dizer que Jesus está sendo reconhecido por uma multidão, mas o aspecto agora é de saúde mesmo. Nesse relato não fala de ensinamento, não fala de profissão de fé, fala de um povo desesperado, doente, que vai colocando as pessoas nas praças e aonde escuta, onde que Jesus possivelmente está, essas pessoas vão levando os seus enfermos, na esperança de que ao tocar em Jesus, ou Jesus tocar nelas, elas vão se curando, vão devolvendo a dignidade. A doença é sempre uma coisa muito difícil para todos nós, porque a doença é o momento em que a gente se depara com a nossa fragilidade, é o momento em que a gente se depara com o fim da vida, é o momento em que a gente se depara que pode ser que a vida não continue. Nós estamos num tempo de pandemia,
e esse trem vai se estendendo porque as autoridades não conseguem se organizar, não conseguem se mobilizar, há um descrédito, há uma ideologia e um preconceito em relação à vacina, ver o fruto de mentalidades que nós vamos criando e vamos produzindo. Isso gera dentro de nós uma instabilidade, uma insegurança, gera dentro de nós um pavor, gera dentro de nós uma desorientação ou um desbussolamento, né? Uma bússola descontrolada que a gente não sabe como se comportar. E hoje nós somos convidados a isso, a pedir a Jesus que venha até o nosso encontro, ou nós mesmos aprender a caminhar ao encontro de Jesus e diante das nossas enfermidades, diante das nossas doenças, diante daquilo que nos abala, daquilo que nos fere, daquilo que nos assusta, diante daquilo que nos coloca em pânico, a gente possa permitir que Deus coloque a mão na gente. Nós estamos falando de um toque de Deus, não estamos falando de um toque humano, estamos falando de um toque de Deus, de alguém que Marcos quer apresentar como sendo extraordinário, alguém que interfere no mundo, alguém que interfere na natureza, alguém que manda nos demônios, alguém que manda na doença, alguém que tem poder de interferir na natureza, no mundo em que nós vivemos. Por isso Marcos vai mostrando esse Jesus, que agora não diz nada, mas só revela a necessidade das pessoas de correr ao encontro dele. A busca das pessoas de um sentido para a vida, a busca das pessoas de recuperar a sua dignidade. Porque estar doente no contexto bíblico significa você estar possuído pelo demônio, pelo espírito mau. A doença era associada aos espíritos maus. Então, quando você estava enfermo, com febre, você era uma pessoa impura. Voltamos à questão da pureza e da impureza dentro do Evangelho e dentro daquela cultura de Jesus. Por isso nós temos hoje essas realidades em que nós nos deparamos com esse contexto desse desespero, dessa multidão que reconhece, só de ouvir falar, já corre atrás de Jesus. Do outro lado nós temos a timidez e o silêncio dos discípulos que ainda não fizeram a sua profissão de fé. Do outro lado nós temos a perseguição das autoridades, os fariseus, doutores da lei, os partidários de Herodes, que se irrita com aquilo que Jesus faz. Por isso a nossa prece hoje é que nós sejamos essa multidão que caminha ao encontro de Jesus. Que nós, quando estivermos nos deparando com a enfermidade, com a doença, que a gente possa recuperar a nossa esperança, o nosso desejo, e quando não tivermos conta, que a gente encontre gente solidária que nos leve até o encontro com Jesus. Que a gente encontre gente solidária que nos mostra o caminho até chegar perto de Jesus e ser tocado por Ele. Que Jesus possa nos tocar naquilo que é o mais íntimo e profundo da nossa vida, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, que é o nosso coração. Até porque na Bíblia o coração, ele não é o lugar das emoções, é o lugar da consciência. Por isso que Jesus fala assim, vai revelar os pensamentos de muitos corações. Por isso que Deus possa guiar e iluminar todos nós, nos fortalecer na fé e, acima de tudo, nos dar um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Uma boa semana a todos nós e até mais, se Deus quiser.